Olá, paz do Senhor a todos, amém, amados, louvado seja Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo nesse domingo, glória a Deus, aleluias, que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fé, glória a Deus, uma palavra de fé penetrante, graças a Deus, aleluias, que está em 2 Reis, no capítulo 6, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor diz assim, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse, em tal e em tal lugar eu farei o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. Assim se salvou várias vezes. Não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um de seus oficiais, ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei, ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo, está em Dotã. Então enviou o rei para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, quando o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carro tinha cercado a cidade. Então, o seu moço lhe perguntou, ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, ó Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor. Fere, peço-te, Senhor, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e olharam e viram que estavam no meio de Samaria, a capital de Israel. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Feriria tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e voltem ao seu senhor. Assim
apresentou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor, pelo que não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é que esta é uma fé penetrante. Louvado seja Deus. Veja bem que o rei da Síria, ele tramava contra o povo de Israel, contra o rei de Israel, para os destruir. E ele planejava de que maneira que ele ia destruir o povo de Israel. Lembrando, amados, que nós somos o Israel espiritual de Deus, amém? Graças a Deus, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós somos o Israel espiritual de Deus. E assim como naquele tempo se levantava o inimigo contra o povo de Israel, hoje não é diferente. O inimigo se levanta contra nós, o inimigo se levanta para nos derrotar, para acabar com nossas vidas, a vida da nossa família, para nos destruir. Porque na verdade, amados, o que importa para o inimigo de nossas almas, que é Satanás, é a vida. E o que importa para o nosso Deus, poderoso, forte, conselheiro, príncipe da paz, é a vida, é a nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. E aquele inimigo tramava contra o povo de Israel, contra o rei de Israel. E então Deus revelava as tramas do inimigo para Eliseu. Eliseu tinha uma fé tamanha em Deus, buscava de uma tal maneira que ele conseguia saber as tramas do rei, mesmo quando o rei estava em seu quarto, planejando, pensando o que ele ia fazer contra o povo de Israel. Eliseu conseguia saber e avisava o rei de Israel. E o rei de Israel mandava os oficiais dele para saber, né, se aquele povo mesmo, os sírios, estavam naquele determinado lugar, e constatava-se que sim. Então, a palavra do Senhor fala que ele se livrou por várias vezes. E o rei da Síria ficou indignado. Tem alguém, tem um traidor no meio de nós. Como é que eles ficam sabendo? Eu planejo aqui junto com vocês e o rei de Israel fica sabendo. Porque então ele ia para o local e aguardava, e aguardava, e aguardava o exército de Israel passar por ali para ser atacado, e isso não acontecia. Por quê? Porque eles foram avisados. Mas quem avisou? Há no meio de nós um inimigo, e eu quero saber quem é. E então, um dos oficiais do rei disse a ele: ninguém de nós, nenhum de nós é o traidor, meu rei, meu senhor. O profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele sabe tudo o que o Senhor fala. Há um profeta em Israel. Há um profeta naquele lugar. Um homem de Deus que fala para o rei tudo que o inimigo está planejando. E então o rei disse: fala para mim aonde eles estão, aonde ele está, que eu vou mandar oficiais, eu vou mandar homens para trazê-lo. E aí descobriram aonde Eliseu estava e ele enviou para lá carros e cavalos. E então o servo do homem de Deus acordou de manhã muito cedo e saiu e viu que o exército de carros e cavalos estava acampado ao redor da cidade, tinha cercado a cidade, não tinha cercado a casa de Eliseu, tinha cercado a cidade toda. E então ele disse para Eliseu: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer?
Nós estamos cercados pelo inimigo. Estamos cercados pelo inimigo. O que nós vamos fazer? E aí Eliseu fala para ele muito tranquilamente. Tranquilidade de quem tem a paz que excede todo entendimento humano. O exército inimigo está lá fora, cercando a cidade para nos prender, para nos pegar. Mas, meu servo, maior é o que está conosco, é o que estão conosco, do que os que estão com eles. E orou: Senhor, abra os olhos desse moço. E Deus abriu os olhos daquele rapaz, do servo. E ele olhou, então ele viu. O Senhor abriu os olhos do moço e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ao derredor estavam acampados o inimigo, mas ao redor estavam acampados os anjos do Senhor. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou a Deus e falou para o Senhor: Senhor, fere eles de cegueira, faça com que eles fiquem cegos. E Deus assim o fez. E então Eliseu disse para aqueles homens: não é este o caminho, nem esta cidade que vocês estão procurando. Sigam-me que eu vou levá-los ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Perdão, irmãos. E os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra os olhos desses homens. E o Senhor abriu os olhos, e olharam e viram que estavam no meio de Samaria, no meio do exército inimigo, ao qual eles estavam planejando matar, derrotar. Imaginem a situação desses homens naquele lugar. Fomos pegos. E agora? E o rei de Israel perguntou para Eliseu: posso matá-los? Eu vou matá-los? E Eliseu falou: não, não vai matar não. Sirva um banquete a eles. Coloque pão, coloque água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor, e voltem para o seu rei. E assim apresentou-lhes um banquete, e depois comeram e beberam, e despediu-os, e voltaram ao seu senhor, pelo que não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Isso, amados, a palavra de Deus chama de pôr brasa na cabeça do inimigo. O inimigo quer te fazer mal e você faz o bem, como aconteceu aqui. Eliseu levou, ele podia tê-los matado, o exército de Israel podia tê-los matado, mas não o fizeram, não tentaram contra a vida. Antes, pelo contrário, trataram muito bem a ponto deles ir embora e nunca mais entrarem ali. Não entraram mais, pelo que não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Quando Deus está no negócio, Deus faz da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer. E nós, se nós formos olhar pelos olhos da carne, o que nós faríamos? Eu vou levar esse exército lá e eu conheço, eu sei o poder do meu Deus. Eu sei que eu vou orar e Deus vai me atender. Então eu vou pedir para que esse povo fique cego. Eu vou levar esse povo lá e nós vamos destruí-los. Né? Mas Deus não pensa dessa maneira, Deus não age como nós, Deus não pensa como nós, Deus não faz como nós queremos fazer. Muitas vezes nós queremos que o outro passe por uma situação muito difícil para que ele se achegue aos pés do Senhor. Mas Deus não vê dessa maneira. Esses homens, esses inimigos estavam prontos para matar o povo de Israel. Era por isso as emboscadas, para destruí-los. E, no entanto,
aqueles homens foram bem tratados e não quiseram destruir. Pelo rei de Israel, talvez ele destruísse, porque ele pergunta para Eliseu: eu posso matá-los, eu posso destruí-los, eu posso feri-los? Não, não pode não. Eu não trouxe, eu sou um homem de Deus, eu não trouxe eles aqui para você matar. Não vai matar. Coloque pão e água para eles, alimente-os e mande eles de volta para o rei deles. E foi assim que fizeram. Mas o que a gente vê aqui? Uma fé sobrenatural, uma fé tão grande em Deus, e Deus conhecendo tão bem o coração de Eliseu, Deus sabia que o coração de Eliseu estava nele. Então Deus revelava para o seu profeta o que o inimigo estava tramando, as coisas que o inimigo estava planejando contra o povo de Israel. E hoje, amados, o inimigo continua tramando. E é por isso que nós temos que buscar desse Deus, de um Deus que fala e faz, de um Deus de maravilhas, cuja operação não há quem peça, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, quem poderá impedir? Ninguém impede as mãos de Deus de trabalhar, ninguém impede as mãos de Deus de agir a nosso favor, se nós estivermos confiantes, convictos, com essa certeza, uma fé genuína, sabendo que Deus pode operar, que Deus pode fazer em toda e qualquer situação que nós colocarmos diante dele. Louvado seja Deus. Era uma fé tão grande que Deus revelava a ele aonde aquele exército estava, aonde o inimigo vai atacar. O que o inimigo vai fazer? E muitas vezes, irmãos, a gente até em sonho, a gente recebe avisos de Deus. E a gente tem que acordar e se colocar na presença de Deus e orar, pedindo para que Deus nos livre, pedindo livramento para o Senhor, porque Ele livra. Assim como Ele livrou o rei de Israel tantas vezes, o exército de Israel tantas vezes, de serem mortos pelo rei da Síria, Ele nos livra. Nós temos quem nos defenda. Nós temos quem vem ao nosso encontro, ao encontro das nossas orações. Nós temos um Deus poderoso, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluias. Graças a Deus que nós temos esse Deus maravilhoso. E nós podemos ter esta fé, como a fé de Eliseu. Se nós buscarmos, se nós acreditarmos que Deus pode fazer na nossa vida, Ele fará. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor, rico em misericórdia, poder e bondade. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós somos uma geração eleita por Deus. E por que nós somos essa geração eleita? Porque a palavra do Senhor, lá no capítulo 1 de João, dias atrás eu falava com os irmãos sobre isso, no capítulo 1 de João, no versículo 11, fala assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aquele povo não o recebeu, o povo de Israel não o recebeu, mas nós o recebemos. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus, Deus nos adotou como filhos e filhas. E por isso nós podemos chamar esse Deus de Pai, andar na presença desse Deus, buscar desse Deus. E olha o que a palavra do Senhor fala em Isaías 54, 17. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta, nada que o inimigo planejar contra a sua vida vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Você vai ter argumento, porque você vai estar na presença de Deus. Deus vai colocar a palavra na tua boca e você vai saber o que falar.
Você não vai falar qualquer coisa. Você vai saber o que falar para essa pessoa. E esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Não é qualquer um que está falando que nenhuma ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Não tem nada que vai prosperar contra a tua vida. Não tem. Não tem nada que o inimigo faça que vai prosperar contra você, que vai dar resultado, que vai te derrotar, te derrubar. Não tem ação do inimigo que vai te derrotar. Se você estiver na presença de Deus, se eu estiver na presença de Deus, buscando desse Deus, como eu devo buscar? Louvado seja Deus. Se a minha fé estiver em Deus, crendo que Ele pode fazer, que Ele é o Deus que vira cativeiro, que muda a história de vida, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que fala e faz. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse que fará e Ele está dizendo, ferramenta alguma preparada contra ti vai prosperar. A armação de Satanás, a armação do outro contra a tua vida. E às vezes é um colega de trabalho, planejando contra você, mentiras, engodos contra a tua vida. Qualquer pessoa, mas a palavra do Senhor está dizendo que nada disso vai prosperar. Nenhum engodo de Satanás vai prosperar contra a tua vida, contra nossas vidas. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Porque pode acontecer de alguém te enredar em alguma mentira, em alguma situação, mas você sabe quem você é na presença de Deus. E você sabe o que Deus está falando para você. Nada vai prevalecer contra a tua vida. Se você crer, se você tiver essa fé penetrante que Eliseu tinha, uma fé que ele conseguia saber. Deus revelava para ele, mas por que Deus revelava para ele? Porque Deus sabe quem é Eliseu. Deus sabia quem era Eliseu, Deus sabe quem é você na presença dele. Louvado seja Deus, ainda que o outro diga que não. O ser humano, a sociedade, o homem, a mulher, pode dizer qualquer coisa a teu respeito. Mas isso é o que essa pessoa pensa de você. O que importa é o que Deus sabe de você. E Deus sabe. Deus sabe tudo. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe tudo a nosso respeito. Coisa que nem nós sabemos. Coisa que nem nós sabemos que não sabemos. Deus sabe. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. E Deus mostra. Se nós pedirmos sabedoria para Deus, Deus nos mostra. Me dá sabedoria, Senhor, a respeito dessa situação. Deus mostra. Louvado seja Deus. Romanos 8,31, a palavra do Senhor diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode o mundo vir contra nós, que se Deus é por nós, não ganham. Não ganha, o mundo não ganha vindo contra nós, vindo contra mim, contra ti. Se Deus for conosco, quem será contra nós? Quem será? Pode haver muitas pessoas contra nós, mas é em vão, contra o homem, contra uma mulher de Deus. O mundo pode se levantar, mas se levanta para cair em nome de Jesus, se nós estivermos buscando, se nós estivermos em oração. É isso que vai acontecer. Nenhuma ferramenta alguma preparada contra nós prosperará. Amém? Louvado seja Deus.
Engrandecido e exaltado seja o nome santo do Senhor. Reflita nessa palavra, amado. Reflita nessa palavra. Que fé, o que Eliseu fazia? Mas por que Deus revelava dessa maneira para ele? Olha que coisa maravilhosa. Deus está falando para mim que o rei está tramando isso, que o rei está falando que vai acampar em tal lugar, está armando uma emboscada para ti, meu rei. Que fé que é essa? É a busca. É buscar na palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus. E querer saber mais desse Deus. Amém? A nossa fé é acrescida dessa maneira. É buscando, é orando, jejuando, é nos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro e fica lá em espírito. Senhor, olha essa situação. Eu preciso que o Senhor abra meus olhos para que eu possa ver a solução para essa situação. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, não faz acepção de pessoa. E o mesmo Deus que eu estou falando aqui com vocês é o Deus que agiu na vida de Eliseu. É o Deus que agiu na vida dos inimigos do povo de Israel. Foram alimentados pelo inimigo e foram embora e voltaram sãos e salvos para o seu rei. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós pensamos que Deus vem por um caminho, Ele vem por outro. Nós ficamos planejando. Ah, se Deus fizesse isso. Ah, se Deus fizesse aquilo. Basta colocar na mão de Deus e aguardar o que Ele quer fazer e o que Ele vai fazer. E Ele sabe como fazer. Amém? Graças a Deus, vamos orar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Que Deus nos deu uma fé penetrante, uma fé maravilhosa assim. Glória a Deus, aleluias. Que nós queiramos, sintamos o desejo no coração de buscar mais e mais desse Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluias. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus soberano, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, meu Pai, por essa palavra. Ah, Senhor, e nós nos colocamos diante de vós, repreendendo e paralisando toda ação do inimigo contra as nossas vidas, Pai. Toda palavra de maldição, uma oração contrária, toda ferramenta preparada contra nós, meu Pai. A tua palavra nos garante que não prosperará, que sejam, meu Pai, meu Senhor e Deus, destruídas, em nome de Jesus e para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, vai à frente da nossa luta, da nossa batalha, porque ela não é nossa, senão do Senhor. Em nome de Jesus, nos dê visão, meu Pai, meu Senhor e Deus, sobre esse problema, meu Pai, ó Senhor, que cada um está apresentando neste momento diante de vós. Senhor, dá solução, meu Pai, meu Senhor e Deus. Ajuda-nos a ter uma fé penetrante a ponto, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, de enxergarmos, meu Pai, muito além do problema. Pai querido, Pai amado, Deus de graça e poder, e livra-nos, ó Deus, do homem sanguinário, de ladrões, de arrombadores, dos malfeitores, das picadas de insetos, mordida de animais, de acidentes, quedas graves, doenças, incêndios, medos. Livra-nos, ó Senhor, das balas perdidas, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Pai santo e poderoso, abençoa as autoridades constituídas, Senhor. Em nome de Jesus, políticas civis e militares. Senhor, adentra, meu Pai, os presídios, hospitais. Levanta nesses lugares pessoas que falem da tua palavra, que anunciem teu evangelho, para que venham à luz e saibam que só o Senhor é Deus. Que não há Deus fora de ti, nem maior e nem tão grande quanto vós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Graças a Deus. Aleluias. Amém, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor, engrandecido e exaltado seja através da sua e da minha vida, amém? Glória a Deus, aleluias. Se essa palavra falou contigo, compartilhe, deixa aí o seu like, ative o sininho para que você receba os outros conteúdos, amém? Glória a Deus, aleluia. Inscreva-se nesse canal, amém? Graças a Deus, aleluias. Que Deus lhe dê essa fé penetrante, em nome de Jesus.